Irmãos, boa noite. Vocês estão bem? Eu espero que estejam. Fico muito feliz de ver vocês aqui para mais um dia nós adorarmos ao Senhor. Nós viemos de um final de semana cheio de programação e para a glória de Deus nós estamos aqui mais uma vez. Deus seja glorificado pela sua vida, pela sua disposição. Amém? Para a gente começar, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo lá em Salmos, capítulo 16, versículo 11. Salmos 16, 11 diz assim: Tu me mostrarás o caminho da vida e me darás a alegria de tua presença e o prazer de viver contigo para sempre. Amém? Davi, quando ele escreve esse salmo, ele vai escrever durante um período de crise, mas não é dito qual seria a ocasião que gerou essa crise nele. Mas o que vai demonstrar para a gente quando nós lemos, esse salmo todo, é que Davi tinha uma confiança plena no Senhor, apesar das crises que ele estava passando. E ele vai nos dizer que só existe um caminho, e esse caminho é o próprio Cristo, é o caminho que nos traz alegria, e nele o nosso prazer está. Do contrário do que as pessoas lá fora pensam, que os prazeres estão nas coisas dessa terra, o nosso prazer como cristão é estar na presença do Senhor. Amém? Você crê nessa verdade? Então o salmista, quando ele escreve isso, ele quer transmitir que Deus ele não abandona aquele que confia na palavra dele, e que a presença dele é a única forma de eu e você sermos felizes. Não existe outro caminho, somente a presença de Cristo. Então permita que nessa noite o Senhor mostre a você a alegria de estar na presença dEle. Mas para isso nós precisamos abrir o nosso coração para receber mais uma vez essa revelação da alegria de quem Deus é. Amém? E para isso eu quero convidar você a se colocar de pé nesse momento, para juntos nós levantarmos nessa noite uma oração a Deus e pedirmos para que Ele nos mostre essa alegria, e principalmente para que Ele nos ajude a abrir o nosso coração para experimentar mais um pouco da presença dEle. Amém? Feche seus olhos, ore juntamente comigo. Senhor, nós te agradecemos por mais um dia de vida. Nós te agradecemos porque até aqui é o Senhor que tem nos sustentado, e nós reconhecemos isso, Deus. Muito obrigada pela vida dos meus irmãos. Nós poderíamos ter escolhido ficar na nossa casa, mas entendemos que é só na sua presença que encontramos prazer, Jesus. Davi, quando escreve esse salmo, passava por um momento de crise, mas ainda assim, ele entendia que a confiança dele, que tudo o que ele precisava, estava no Senhor. E dessa forma, nós oramos ao Senhor nessa noite, entendendo que o Senhor é tudo o que precisamos, e que a nossa vida, ela possa, Deus, ser construída em quem o Senhor é. Então nessa noite, tira do nosso coração, Pai, toda tristeza. Tira nessa noite, Jesus, do nosso coração toda preocupação que nos impede de adorar o Senhor. E no lugar disso tudo, nós possamos entender que o Senhor é digno de todo louvor e de toda adoração. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Aleluia. Nesse mesmo espírito, eu convido você a continuar entrando na presença do Senhor com confiança. Vamos declarar que não há nada mais precioso do que estar aos pés de Jesus. Vamos declarar que, ainda que possamos achar que nós já entregamos tudo, sempre há algo novo para nós derramarmos aos pés de Jesus. Convido você a declarar isso nessa noite. Precioso Jesus, aos teus pés aqui estou. O que eu poderia oferecer por tudo que tu és?
aquele que consola, que transforma. Espírito Santo, és bem-vindo aqui. Não há nada igual, não há nada melhor. Espírito Santo, e não há nada igual, e não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Só tua presença, tua presença. Declare: eu provei e vi. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Declare que só tua presença, tua presença. Santo Espírito, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher os nossos corações. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher os nossos corações. É o desejo do meu coração. Sermos. Se você deseja isso, declare mais uma vez. Santo Espírito, Santo Espírito, tu és bem-vindo aqui. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão nessa noite nós iremos. Vamos provar a tua glória. Vamos provar o quão é tua presença aqui. Vamos provar a tua glória e bondade, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo. A igreja em uma só voz. Esse lugar é o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Inundados por tua glória, até transbordar. Jesus, nós não queremos apenas cantar essas palavras, Jesus, mas nós queremos verdadeiramente experimentar do teu toque nessa noite, a tal ponto de nós ficarmos sem saber o que dizer, o que fazer, Pai. Nós queremos verdadeiramente sentir o teu toque, experimentar da tua preciosa presença, Pai. Nós te desejamos, Jesus, nosso amigo, Santo Espírito, nosso amigo.
Nós te desejamos nessa noite. Pai, sem o Senhor, Pai, nós nada podemos fazer. Sem a Tua presença nós não podemos seguir. Sem a Tua presença, Senhor, nós não podemos continuar, Pai. Nós te convidamos, Santo Espírito de Deus. Nosso amigo Santo Espírito, peça para Ele aquecer o seu coração nessa noite. Venha aquecer os corações, vem curar, vem com cura e todo o seu poder. Manifesta os teus sinais nessa noite também, Jesus. Vem manifestar os teus sinais. Nosso amigo Santo Espírito, mais uma vez, venha aquecer os corações. Venha aquecer os corações, vem com cura e todo o seu poder, vem com cura e todo o seu poder, vem manifestar, vem manifestar os seus. Erga suas mãos e diga o que dizer, o que fazer, o que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui. Mas se ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez. Nós te desejamos aqui. O que dizer, o que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui. Mas que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Faz de novo o teu povo. Vamos lá, vamos declarar isso. Faz de novo, faz de novo, faz de novo. Se você deseja isso, com todo o seu coração, declare mais uma vez. Faz de novo, faz de novo o teu povo. Clama-te mais uma vez. De novo, faz de novo o seu povo. Clama-te.
eu vejo o cordeiro e o leão. Um ambiente de glória, eu vejo o cordeiro e o leão. No ambiente de glória, eu vejo o cordeiro e o leão. No ambiente de glória, nós podemos ver, eu vejo o cordeiro e o leão. Sentados à mesa comigo, meu amado, não nos deixe sair desse lugar. Te adoro, te adoro, te adoro, te adoro, Jesus. Não nos deixe sair. Jesus, 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 não nos deixe sair desse lugar. Mais uma vez, te adoro, te adoro, te adoro, te adoro, te adoro, Jesus. Não nos deixe, Jesus, 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 não nos deixe sair desse lugar. Não nos deixe sair desse lugar, Jesus. Esse é o nosso lugar, Pai. Lugar onde nós reconhecemos que o Senhor é precioso, que o Senhor é importante, que o Senhor é maior do que tudo e que precisamos da Tua presença, Senhor, e do Teu toque nas nossas vidas. Que nós possamos continuar nesse ambiente, Jesus, nesse ambiente de glória, nesse ambiente onde nada roube o Teu lugar, Pai, nos nossos corações, nas nossas vidas. Obrigado, Jesus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito no nosso meio, por essa porção que o Senhor está derramando, Jesus, e que esse fogo permaneça aceso nos nossos corações, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém. Aleluia. Amém, amém. Paz do Senhor, igreja, você pode tomar seu assento. Uma alegria muito grande estar aqui novamente, amém? Eu acredito que muitos aqui ainda estão sendo ministrados por aquilo que Deus fez, por aquilo que Deus falou nos últimos dias, né? Em especial a nossa conferência. E eu me lembro que o pastor Cris falou a respeito da diferença da música para o louvor e para a adoração. E eu me perguntei, falei, como se classificaria os dízimos e as ofertas, né? Seria um ato de louvor, que seria um elogio, uma homenagem? Seria um ato de adoração, mais intenso, mais profundo no Senhor? E eu fui pesquisar na Bíblia, né? Fui procurar para ver se eu encontrava citação da palavra louvor ou adoração no que tange a dízimos e ofertas. Ali em Levítico, no capítulo 19, versículo 24, Deus fala para o povo de Israel que das suas colheitas, das suas terras, eles deveriam oferecer uma oferta de louvor. Nos 3 primeiros anos de toda árvore frutífera não poderia ser tocada, no 4º ano ela era considerada santa e oferecida ao Senhor como oferta de louvor. Então nós podemos ver que o próprio Deus tratou em uma hipótese, em uma aplicação específica, a oferta como sendo um ato de louvor. E
quanto à adoração, como sendo um ato mais intenso, de uma entrega maior, eu não encontrei a palavra adoração na Bíblia diretamente falando, no que tange a dízimos e ofertas, mas se nós observarmos algumas passagens da Bíblia, a exemplo do que trouxe o Afonso, da mulher de Betânia que ungiu os pés de Jesus com perfume, nós vemos que um ato de oferta, às vezes, ele está correlacionado com um ato de adoração. Ela poderia simplesmente chegar aos pés de Jesus e entregar aquele perfume como uma oferta, assim como nós fazemos hoje uma oferta para o nosso pastor. Mas ela não só entregou aquela oferta, mas ela adorou Jesus, ela despejou aquele perfume nos pés de Jesus, enxugou com seus cabelos. Da mesma maneira, temos a história dos 3 magos no nascimento de Jesus, que eles não só deixam ali o incenso, o ouro e a mirra, mas eles adoram o próprio Cristo. Então, o que eu entendo dessa maneira é que a oferta, ela está correlacionada com o ato de adoração, ela faz parte da adoração. Nesse sentido, te convido para abrir aqui rapidamente 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 1. Amém? Vamos fazer a leitura aqui rapidamente. Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade, pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam, e até além do que podiam. Por iniciativa própria, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. No versículo 7 diz: todavia, assim como vocês se destacam em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que vocês têm por nós, destaquem-se também neste privilégio de contribuir. Nesse contexto, o apóstolo Paulo está falando aos coríntios a respeito da contribuição, e ele usa como exemplo a igreja de Macedônia. E o que me chama a atenção nessa passagem aqui principalmente, é quando Paulo cita que eles não poderiam dar, ou mesmo que eles dão mais do que eles poderiam. Diz respeito à generosidade dessa igreja. E para sermos fiéis muitas vezes, para sermos generosos muitas vezes, nós temos que ter fé. Amém? Que nessa noite nós possamos entender a oferta não só como um ato de fidelidade, um ato de agradecimento, mas um ato de adoração. Amém? Tenha a liberdade de entregar os seus dízimos e as suas ofertas. O que posso te dar por tudo que tu és? Você me libertou e me curou. O que posso te dar por tudo que chamar as crianças de 3 a 9 anos aqui à frente. Vamos orar. Bem, estenda a tua mão sobre o gasofilar, sobre essas crianças aqui. Senhor, nós colocamos a tua presença, Pai, a vida de cada pessoa. Te agradeço pela tua palavra, te agradeço pelos teus ensinamentos, Senhor. Te agradeço porque nada tem nos faltado, Jesus. Minha petição nessa noite para o Senhor é que sejamos generosos como os macedônios, que a nossa oferta, Senhor, venha ser não só um ato de obediência ao Senhor, um ato de louvor ao Senhor, mas um ato de adoração ao Teu nome, Senhor. Aproveita também e abençoa a vida de cada criança aqui nessa noite, Pai, que o Senhor as abençoe em graça e sabedoria, em nome de Jesus, amém? Dê um forte aplauso ao Senhor.
Aleluia. Glória a Deus. A paz do Senhor, queridos. Amém? Amém? Se não for pedir muito, se não for te ofender, se você puder se concentrar aqui nessas duas fileiras do meio, por gentileza. Vamos aproveitar que estamos em menor número hoje. Nosso culto de terça é um culto mais informal, onde você pode ficar um pouco mais à vontade. Amém? Amém? Mesmo sentado, eu queria que você fechasse seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós te adoramos, Deus. Obrigado, Espírito Santo, pelo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Obrigado, Espírito Santo, pelo teu cuidado com a nossa casa, a nossa família. Obrigado, Espírito Santo, pela oportunidade que nós temos nessa noite de ouvir a tua palavra, de prestar um culto racional ao Senhor. Espírito Santo, eu clamo que o Senhor venha falar conosco nessa noite de uma forma sobrenatural, que haja transformação nas nossas vidas através da tua palavra. É o que nós clamamos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Se você tiver aí com a sua Bíblia, abra comigo no livro de 1 Crônicas, capítulo 12. 1 Crônicas, capítulo 12. Nós vamos ler o versículo 8 e depois o 14. Versículo 8 diz assim: dos gaditas se passaram para Davi ao lugar forte no deserto, homens valentes adestrados para a guerra, que sabiam manejar escudo e lança. Seus rostos eram como rostos de leões, eles eram tão ligeiros como corças sobre os montes. Verso 14 diz assim: estes dos filhos de Gade foram os chefes do exército, o menor valia por 100 e o maior por 1000. Esses dois textos que nós lemos, apenas para a gente ter uma noção de quem eram os gaditas, da tribo de Gade. Se a gente fosse tentar trazer para os dias de hoje, eu acredito que não seria possível haver uma comparação de como esses homens aqui eram. Mas a Bíblia faz uma comparação ali, dizendo que o rosto deles era como o rosto de leão. E na minha imaginação, eu vejo homens rústicos, aqueles homens brabo mesmo, que, sabe, se eu fosse trazer uma comparação aqui, antigamente existiam alguns policiais. Tem algum militar aqui? Não? Antigamente tinha uns policiais que se olhava na cara dele dava medo. Não tinha? Se olhava no rosto dele, você já tinha medo de olhar. Lembra disso, Milton? E hoje a coisa mudou, né? Com o passar do tempo, dos anos, a masculinidade ela vem perdendo, né, a sua essência, infelizmente. Mas quando eu olho para essa palavra, a Bíblia dizendo que os gaditas eles tinham um rosto como o rosto de leão, eu consigo ver uma expressão masculina, homens em que você não via medo, homens em que você via a coragem estampada no rosto deles, homens que entravam em qualquer batalha sem medo de morrer. Assim era o gadita, homens de coragem. Isso que eu quero que você memorize, que os gaditas eram homens valentes de coragem.
E nós vamos ver uma segunda situação parecida com um jovem. Eu gosto muito de falar de Davi, e nós vamos ler esse texto. A Bíblia vai dizer que o jovem Davi, a Bíblia não diz quantos anos ele tinha, mas alguns estudiosos vão dizer que ele tinha entre 15 e 17 anos, quando ele foi visitado pelo profeta Samuel na sua casa e foi ungido para ser o novo rei. Eu queria que você lesse comigo 1 Samuel capítulo 17. Primeira Samuel 17, a partir do verso 32. Para a gente se localizar aqui, a Bíblia diz que, certa ocasião, um filisteu por nome Golias, e você conhece essa história, ele se apresenta diante do exército de Israel, e ele começa a desafiar o exército, e ele começa a dizer: escolham um homem dentre vocês para pelejar contra mim. Se vocês me vencerem, se esse homem me vencer, todo o povo filisteu vai ser escravo de vocês. Mas se nós vencermos, vocês serão nossos escravos. Essa foi a proposta de Golias. E a Bíblia vai dizer que por 40 dias, esse gigante, de manhã e à tarde, ele chegava diante do exército de Israel e falava: escolha um homem. Não tem homem aí? E diz a palavra do Senhor que no exército de Israel não havia um homem sequer que tivesse coragem de lutar contra aquele gigante. Mas um dia, o pai de Davi, que tinha 3 filhos naquele exército, ele fala assim: Davi, eu vou fazer uma marmita aqui, você vai levar para os teus irmãos, você vai levar alguns queijos também, e você vai entregar lá pro oficial, e você vai me trazer notícias dos seus irmãos, saber se eles estão bem, se eles estão vivos. E assim Davi fez. E a Bíblia vai dizer que Davi chegou lá, e Davi, enquanto ele estava conversando com alguns soldados ali, Davi chegou bem na hora que o gigante foi lá para humilhar o exército. Davi pegou o gigante com a boca na botija. E Davi ficou escandalizado com aquela situação, com aquela cena. Davi ouvindo o gigante falar, e ele olhando para o exército de Israel, pensando: ninguém vai se manifestar? Quem é esse incircunciso para afrontar o exército de Deus? Então aqui, esse é o contexto em que nós vamos ler agora. E Saul, sendo rei, ele faz uma proposta. Ele diz assim, que o homem que ousasse desafiar aquele gigante e vencesse, casaria com a filha do rei e não pagaria imposto pelo resto da sua vida. A proposta era boa, né? A Bíblia não diz isso, mas eu acho que o que chamou a atenção de Davi foi a questão do casamento com a filha do rei. Davi, um menino novo, a Bíblia fala que ele era de boa aparência, viu ali uma oportunidade, né, de amarrar o burro na sombra. E olha o que Davi fala para Saul, versículo 32, diz assim: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, teu servo irá e pelejará contra esse filisteu. Saul, porém, disse a Davi: não poderás ir contra esse filisteu para pelejar com ele, pois tu ainda és moço e ele de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai,
e sempre que vinha um leão ou um urso, e tomava um cordeiro do rebanho, eu saía após ele e o matava, e lhe o arrancava da boca, levantando-se ele contra mim, segurava-o pela queixada e o feria. O teu servo matava tanto o leão como ao urso, e este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos deste filisteu. Então Saul disse a Davi: vai, e o Senhor seja contigo. Por enquanto só até aí. Olha que situação, um exército inteiro sendo humilhado, sabe-se lá quantos homens tinham naquele exército, homens treinados, capacitados para a guerra, mas nenhum teve coragem. Aí chega um menino, tomado de ira, mas também da presença do Senhor, e fala assim: se não tinha nem ninguém até agora, agora tem. Agora tem alguém que vai. E é aqui que eu quero começar a trazer uma revelação que o Espírito Santo está nos trazendo. Muitas pessoas vão dizer que Davi jogou a pedra, mas foi o Espírito Santo, mas foi Deus quem derrubou Golias. E hoje, por ser um culto mais atípico, eu vou ousar dizer para você que não, que Davi derrubou Golias porque ele estava preparado para isso. Nós acabamos de ler que Davi, quando ele fala com Saul, ele fala: sempre que vinha um leão, eu ia lá, pegava a ovelha e matava o leão. Sempre, ou seja, não foi um leão, não foi um urso, ele já estava habituado àquela situação. Imagine você deixar um jovem de 15, 16 anos sozinho, onde tem leões e tem urso, só com algumas pedrinhas e uma harpa. Era o que Davi carregava. Então Davi, ele era treinado para fazer aquilo. Eu imagino que Davi, nas suas horas vagas ali, ele estava, nos dias de hoje, o pessoal que atira usa latas, para treinar. Eu não sei o que Davi usava, se ele mirava em uma pedra, se ele mirava em uma folha, em um fruto numa árvore, mas eu consigo acreditar que Davi estava ali o dia inteiro jogando pedra. Ele era bom naquilo que ele fazia. E nós vamos continuar lendo, você vai ver que Davi, quando Saul fala para ele: então pode ir, Deus vai falar assim: Deus seja contigo, Deus te abençoe, vai dar tudo certo, Deus vai abençoar você. E nós vamos ler que Davi, eu quero ler agora os versículos seguintes, versículo 38. E vestiu a Davi da sua própria armadura, a armadura de Saul no caso, pôs-lhe sob a cabeça um capacete de bronze e vestiu uma couraça. Davi cingiu a espada sob a armadura e procurou em vão andar, pois não estava acostumado com aquilo. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois eu não estou acostumado. E Davi tirou tudo aquilo. Então tomou na mão o seu cajado. É isso que está escrito na sua Bíblia? Sim ou não? E tomou na mão o seu cajado, escolheu do ribeiro 5 seixos, 5 pedras, 5 seixos lisos, e pô-los sob o alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e tomando na mão a sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Daí para frente você já conhece. Davi foi lá, arremessou a pedra, derrubou o gigante, foi lá, pegou a espada do gigante, cortou a cabeça do gigante e acabou a conversa. Amém? O que o Senhor quer nos ensinar? A começar pelo preparo de Davi. Davi se preparou para arremessar aquela pedra. Ele era experiente naquilo que ele fazia. E o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração: você acredita no teu chamado?
Você acredita nisso? Você está se preparando para isso? Você tem buscado se aperfeiçoar naquilo que o Senhor tem chamado você para fazer? Porque se você não tem se movido, se você não tem buscado estudar, se aprimorar naquilo que você foi chamado para fazer, de duas uma: ou você não acredita no que você foi chamado, ou não foi Deus que falou com você. Se você não se move, se você não faz absolutamente nada para melhorar, para aperfeiçoar o seu dom, o seu talento, ou Deus não falou com você, ou você não está acreditando, não está confiando que Deus pode cumprir aquilo que Ele prometeu na sua vida. Ah, mas eu já ouvi falar que Deus capacita os escolhidos. Quem já ouviu isso? Quem acha que está na Bíblia? Isso não está na Bíblia, né? Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Essa frase não é bíblica. Parte dela pertence a Albert Einstein, e nós usamos para enaltecer aquilo que a gente acredita, aquilo que satisfaz a minha própria opinião. Eu preciso estudar. Se eu quero pregar sobre o altar, eu preciso fortalecer a minha fé, eu preciso enriquecer o meu conhecimento. Se o meu desejo é tanger um instrumento e eu não sei, não basta achar bonito. No congresso de adoração ficou muito explícito isso. Não basta somente gostar, achar bonito. Algo interessante: o que Davi pegou além das pedras? Alguém lembra? Não. Hã? Não, um cajado. O cajado representa autoridade, o poder de Deus. Davi vai em direção ao gigante com um cajado nas mãos, representando o poder de Deus, e a pedra nas outras mãos. Ou seja, a dependência do Senhor em uma das mãos e as suas habilidades na outra. Tudo que nós formos fazer, você não vai conseguir fazer nem só na força do teu braço, e nem confiando só naquilo que vem de Deus. Se o Senhor te entregou algo, um ministério, um chamado, uma missão, você precisa sim confiar nele, mas você precisa também se aperfeiçoar para essa obra. Deus não vai usar você de qualquer maneira, de forma relaxada. Deus vai preparar você para então você ser usado. Amém? Aleluia. Davi então ele pega 5 pedras. Alguns estudiosos vão dizer que representa os 5 ministérios. Outros vão dizer que é porque Golias tinha 4 irmãos e isso já simbolizava a queda dos 4 irmãos. Davi não tinha essa informação. A única explicação que eu encontro para que Davi tenha escolhido 5 pedras é a mais simples possível. Ele foi preparado para errar. Davi, quando ele escolhe as 5 pedras, ele não está preocupado com o que as pessoas que estavam assistindo iriam pensar. E se eu errar? E se eu errar a primeira, então eu vou atirar a segunda. E se eu errar a segunda, então eu vou atirar a terceira. E se eu errar a terceira, eu vou atirar a quarta. E se eu errar a quarta, então eu vou atirar a quinta. Mas eu não vou parar enquanto ele não cair. Amém? Então eu quero dizer para você, não tenha medo de errar. Não tenha medo de errar. Às vezes nós não nos movemos para fazer aquilo que nós somos chamados para fazer, por medo de errar, por medo das críticas. E nós estamos em um eterno aprendizado, amém? Amém? Nenhum de nós nasceu sabendo de tudo. Então não tenha medo de tomar decisões. Se você cair, se levante, tente outra vez,
foi o que Deus falou para Caim, quando Caim oferece um sacrifício que não agradou ao Senhor, Deus não recebeu. Deus fala assim: Caim, de certo que se você fazer de novo, fazer direito, o seu sacrifício vai ser aceito. Deus foi ensinando para Caim: não tem problema você ter feito algo errado hoje, tenta de novo, vai dar certo. Deus estava ensinando Caim naquele momento, mas ele preferiu outro caminho. Mas não tenha medo de errar. O segundo aprendizado dessa mensagem, desse contexto, quando Saul oferece uma recompensa para o homem que matasse Golias, quando ele transfere a sua armadura para Davi, quando ele veste Davi da sua armadura, Saul está transferindo para Davi a responsabilidade que era dele. O gigante estava afrontando o exército de quem? De Israel. Quem era o rei? Saul. Quem tinha obrigação, se não tinha ninguém, era ele. Tem líder de ministério aqui? Levanta a mão. Se tem alguém no ministério que você é líder, que se sacrifica mais do que você já perdeu a liderança do ministério. Você que é líder, ou você que deseja ser um líder, o maior preço você que precisa pagar. Você pode exigir dos seus liderados um comprometimento, um compromisso, responsabilidade, sim. Mas se ninguém fizer, você tem que fazer. Se ninguém aparecer, você tem que ir. Você tem que ser o primeiro a chegar e o último a sair. No mundo dos negócios é assim que funciona? Sim ou não? Se você quer as melhores vagas de trabalho, você precisa se submeter. Eu me lembro que com 17 anos de idade, eu entrei numa empresa para ser vendedor de confecção. E eu era o primeiro que chegava e eu era o último que saía. Nunca ninguém me pediu, eu simplesmente fazia. Sempre, até no horário de almoço, sempre chegava adiantado. E os meus colegas de trabalho falavam para mim assim: por que você faz isso? Por que você está todo dia mais cedo? Você é puxa-saco. E eu ouvia isso todos os dias. Todos os dias eu ouvia algum tipo de piadinha desse tipo. E sempre que o meu patrão me pedia para fazer algo fora do horário do trabalho, eu fazia. Se precisasse ficar até mais tarde, eu ficava. E eu me lembro que por inúmeras vezes eu fiz algo que não estava no nosso combinado. E passaram-se 3 anos nessa empresa. Um dia resolveram abrir uma filial lá em Nova Mutum. Eu morava em Primavera do Leste. 3 anos depois que eu entrei nessa empresa, resolveram abrir uma filial lá em Nova Mutum. O meu patrão chegou em mim e falou assim: Sidamar, nós queremos abrir uma filial da loja lá em Nova Mutum. E eu queria saber se você tem interesse de ir para lá, para gerenciar a loja. Resumidamente, eu aceitei, com certeza, casei e fui embora. E o que eu quero dizer com isso? Que nenhum esforço é em vão. A Bíblia fala assim que o trabalhador ele é digno do seu salário. Eu aprendi isso com um dos homens mais bem-sucedidos que eu conheci na minha vida. Ele falava assim para mim: se você quer chegar em lugares que os outros não chegam, você precisa se sacrificar mais. Você precisa fazer o que eles não fazem. Você precisa acordar mais cedo e dormir mais tarde. Você precisa entregar o que eles não entregam. Ministerialmente falando, não é diferente. Não é diferente, é a mesma coisa. Se você deseja alçar os maiores degraus, se você tem desejo de ser um líder ministerial, de fazer algo na igreja, em cima do altar ou fora dele,
você precisa pagar um preço maior. Amém? Glória a Deus. Mas o que é o mais comum? Fazer o que Saul fez: transferir a responsabilidade para outra pessoa e pagar ainda por cima. Pagou, casou com a filha dele e a família toda isenta de impostos para o resto da vida, oferecendo dinheiro para fazer aquilo que era de responsabilidade dele. Ah, pastor, mas ele era o rei, ele poderia mandar os outros soldados. Interprete como você quiser. Um homem de honra, ele precisa estar disposto a morrer pela causa que ele defende. Um homem de honra precisa estar disposto a morrer pela causa. Quer ser líder? Tem vaga, mas o preço é mais caro. Amém? E se Saul tivesse entendido a sua responsabilidade, tivesse ido lá e lutado contra o Golias, e mesmo que ele tivesse morrido, tenho certeza que o que estaria escrito na Bíblia até os dias de hoje, nós estaríamos lendo que Saul morreu em batalha, defendendo o seu povo. Nós não estaríamos aqui falando que ele foi um fracassado. Nós não estaríamos lembrando de Saul como alguém que foi reprovado pelo Senhor, assim como ele foi. Lembra dos gaditas que nós lemos no início? Nos dias de hoje, quando aparece um rato lá na sua casa, barata, morcego, para quem é casado, quem é que resolve o problema? Pastor Wesley esteve com a gente lá no retiro dos adolescentes em Mutum, e apareceu um sapo lá na madrugada, gente. E tinha uma moça, eu vou contar isso aqui porque nós já rimos muito. Tinha um casalzinho jovem lá, são casados, e eles namoraram à distância, se conheceram pelo Instagram. Os dois crentes se conheceram e casaram. Foi algo lindo. E ela ria porque quando ela falou para ele, olha o sapo, ele já tinha pulado o muro já. Eu falei, olha que fria que você entrou, minha filha. Esses namoros à distância é complicado, não dá para confiar muito não. Eu estou usando o exemplo dele, mas eu sei que se apertar um pouquinho mais, tem mais gente assim. Tem mais gente assim que se aparecer um morcego em casa, quando a mulher vai gritar para o marido, ele já está lá na rua. Nós como homens, a gente precisa morrer pela causa, gente. Morrer pela causa. A torneira da casa, o chuveiro, a porta do armário, a tomada, quem vai arrumar? Quem vai arrumar? Eu estou com uma descarga lá em casa lá que só Jesus na causa, é o inimigo naquele lugar, fica vazando direto. Faz 3 meses que eu estou ensaiando para arrumar ela. Por que eu estou falando isso? Porque qual é a nossa maior causa? A nossa família. A nossa família é a nossa maior causa. Antes do ministério, antes da sua carreira profissional, antes do teu sucesso pessoal, a tua casa, a tua família é a tua causa, a tua maior causa. Por essa causa que você deve morrer. Você precisa estar disposto a morrer pela tua família. E nós não estamos falando apenas de uma morte física. Morrer pela causa é você abrir mão da tua necessidade, da tua vontade, em prol dessa causa. Aos casais, o marido, ele não vai fazer mais só aquilo que lhe convém.
Ainda que ele não goste, ainda que ele não tenha vontade, ele precisa se dispor a fazer as vontades da esposa. E o oposto também é verdadeiro. A mulher, ainda que ela não queira, ainda que ela não goste, ela precisa se submeter a fazer a vontade do esposo, para que então os dois se completem. A beleza do matrimônio é essa, que os dois saibam o quanto tem que ceder, o quanto tem que sacrificar em prol da felicidade do lar, amém? Isso é a beleza do matrimônio. Não existe esse negócio de não, me conheceu assim, não vou mudar para agradar ninguém. Se você deseja ter um casamento em pé de guerra, continue dessa forma. Mas se você deseja desfrutar do melhor do teu casamento, você vai ter que aprender a se sacrificar, a fazer renúncia, a fazer também aquilo que você não tem vontade. Amém? Glória a Deus. Está todo mundo feliz? Ah, pastor, mas eu não sei mexer com chuveiro, não sei mexer com elétrica, não sei mexer, arrumar armário, não sei fazer nada. Irmão, professor YouTube, professor Google está aí, né, Ronaldo? Resolve qualquer problema. Ah, mas eu não tenho tempo. Então vai pagar para fazer, irmão. Mas não deixa que uma torneira pingando venha virar o demônio dentro do teu casamento. E às vezes acontece. Eu vou explicar. O problema não é a torneira pingando. O problema não é o chuveiro queimado. O problema não é o quintal sujo. Não é esse o problema. Mas a mulher, ela precisa olhar para o marido e ter admiração por ele. A mulher precisa olhar para o marido e falar assim: que homem. Ela precisa ter orgulho, viu, João? A mulher precisa olhar para o marido e ter admiração por ele. Segurança. Agora, se ela chega em casa, a torneira está pingando tem 30 dias, a resistência do chuveiro está queimada, o quintal já está, o mato já está, tem que entrar com a foice já para conseguir entrar em casa. Eu já passei por isso, irmão. Tô falando, o que eu estou falando aqui, eu já passei. Eu sei o que é isso. Você, não, amanhã eu faço. Não, amanhã eu faço. Ele está 6 meses lá e amanhã eu faço. Aí chega uma hora que vira uma tempestade, vira uma confusão. Aí a gente, né, que é homem, que tem um pensamento diferente, a gente fala: meu Deus, uma tempestade por causa de uma torneira pingando. O problema não é a torneira, é que nós deixamos muitas vezes a situação chegar em um lugar que não precisava. Então, se você é homem, marido, você precisa buscar a admiração da sua esposa todos os dias. Todos os dias. É você entregar aquilo que é importante para ela. De repente, para ela é importante que a casa esteja organizada, mas enquanto você não arrumar aquela bendita torneira, não vai ter paz. Enquanto você não arrumar aquela porta que está caindo, não vai ter sossego. Você vai ser visto como um super-herói quando ela chegar em casa e aquilo tiver resolvido. Amém, irmãs? Qual é o legado que você quer deixar para os seus filhos? Quando você receber uma tarefa, por menor que ela seja, dê o seu melhor. Dê o seu melhor. A Bíblia diz que Davi foi encontrado por detrás das malhadas. Eu já disse aqui outras vezes isso. E isso é fantástico. A tarefa mais simples que tinha, talvez, para fazer naquela fazenda, naquela região, Davi é quem fazia. Cuidava das ovelhas do seu pai, ovelhas que não tinham valor para muita gente, que ele defendia com a própria vida. Com a própria vida, irmão, porque quem vai lutar com um leão por causa de uma ovelha, está arriscando, não está? Quem vai lutar com um urso para proteger uma ovelha, está arriscando a sua vida. É o que Davi fazia. Arriscava a sua vida para proteger, para fazer bem feito aquilo que ele
tinha sido designado para fazer. Ministerialmente falando, foi falado, quem não estava no congresso de adoração aqui no fim de semana? Algumas pessoas. Foi falado muito sobre isso, sobre zelo com a casa, porque muitas vezes nós buscamos os holofotes, nós buscamos, o altar. Não tem problema, mas como eu disse agora há pouco, se você busca por lugares mais altos, o preço vai ser mais caro, o preço a ser pago vai ser mais caro. Aqui em Cuiabá, como dizem bastante, não acontece, mas lá em Nova Mutum tem muita gente que quer subir no altar, mas não se prepara, não estuda, não frequenta um culto de ensino, não frequenta o culto da quinta-feira. A sua bagagem teológica vem do YouTube, do Instagram, do TikTok, mas quer arrumar confusão porque se acha digno de subir no altar. Aí quando sobe no altar, fala que Eliseu subiu na árvore. Desse jeito. E por aí vai. Você imagina o que... Então, se você quer esses lugares, não tem nada de errado em você querer ministrar sobre o altar. Mas você precisa se aprofundar, entrar em Deus, buscar conhecimento, se alimentar da palavra, do que diz a palavra. Amém? Davi venceu todos os seus inimigos enquanto confiava em Deus em um ambiente desfavorável. Venceu leões, venceu urso, venceu Golias no deserto, na região desértica. A vida desse menino era difícil, sim ou não? Sim ou não? A vida do crente precisa ser difícil. Precisa. Está amarrado, pastor? Irmãos, a vida difícil que Davi levava fazia com que ele fosse quem ele era. Se Deus aliviar para mim e para você, a gente fica em casa, a gente não se compromete mais com as coisas de Deus. Tem gente que, se Deus der um carro, não vem mais na igreja, não vem. Às vezes a gente faz uns votos com Deus, dizendo: Senhor, se o Senhor me abençoar, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Se você não faz, quando você não tem, não tente convencer a Deus que se vai fazer depois que você tiver. Nós temos uma opinião formada a respeito do trabalho no ministério. Se você não faz, quando você não tem um cargo, não é depois que você ter que você vai fazer. Então a unção, o óleo, quando ele é derramado sobre a sua cabeça, ele não vai transformar a sua vida, fazer de você alguém servo da noite para o dia. A unção, ela só vem para confirmar, para testificar aquilo que você já é, aquilo que você já faz. Existem pessoas que têm o dom, elas nasceram para servir umas às outras, tendo cargo ou não tendo cargo na igreja, eles vão servir. Tenho certeza absoluta que aqui na igreja também tem pessoas assim, que não são diáconos, não são pastores, não são obreiros, mas que se dedicam ao cuidado da casa, se dedicam nos ministérios da igreja, talvez na sala das crianças, talvez na limpeza do templo, talvez no ministério de louvor, na mídia, em todos os ministérios, sempre tem aqueles que não têm um reconhecimento com óleo, mas eles já fazem, já se apresentam, estão ativos no ministério. Então a nossa vida, ela precisa ser uma luta diária. Se a vida do crente estiver muito tranquila, a gente dispersa. Você conhece alguém que se afasta da igreja e quando acontece algo na casa, volta para a igreja?
Alguém conhece alguém assim? Que basta adoecer alguém na família, preciso me apegar com Deus. Pessoal pede muita oração no grupo da família aqui? Pede? É batata, eu nem estou no grupo da família aqui, tá? Mas é batata. A pessoa está afastada da igreja 30 dias. Doeu o dedão do pé. Irmãos, eu preciso de oração. Não é mais fácil manter uma constância aos pés do Senhor? Dedicar a sua vida. Ah, pastor, mas é fanatismo, 2 cultos na semana, não precisa disso. Irmão, eu sou suspeito de falar porque eu cresci dentro da igreja, eu não me arrependo 1 segundo do que eu já fiz e faço para o Senhor. Porque vale a pena servir ao Senhor e à sua casa. O comodismo e a distração podem nos matar. É por isso que a vida do crente é um temporal todos os dias. Você vence um gigante hoje, já tem outro na fila para amanhã. Você mata um leão hoje, o urso já está na porta para amanhã. E é assim. A vida do crente é essa. Davi venceu tudo isso em um ambiente desfavorável, enquanto ele confiava no Senhor. Adão pecou no paraíso, Jesus venceu no deserto. Davi venceu no deserto, só que lá na frente ele caiu no palácio. Davi venceu no deserto, leão, urso, e venceu o gigante. Quando o ambiente estava totalmente contrário a tudo, sem estrutura nenhuma, sem recurso nenhum, ele venceu. Aí o tempo passa, ele vira rei, vai habitar num palácio. Na primeira oportunidade, ele é derrubado dentro do palácio. E o palácio representa um lugar confortável, agradável, seguro, onde as pessoas me servem, as pessoas me paparicam, me bajulam. Isso é o que o palácio representa. Olha esse contexto. Quando era um ambiente desfavorável, onde Davi só tinha as pedras, ele venceu, ele prevaleceu. Mas agora estava vigilante. Mas agora ele se encontrava em um palácio, cercado de soldados, cercado de pessoas batiam nas costas dele. Você é o melhor rei de Israel. O ambiente de bajulação ele é muito perigoso, porque faz a gente perder o foco, faz a gente se distrair. É por isso que o problema não está no lugar que nós estamos inseridos, está no comodismo e na nossa falta de posicionamento. Davi, sendo um rei, um homem maduro, experiente, foi tentado e vencido dentro do palácio, onde era um lugar de bajulação. Você conhece a história? Os soldados vão para a batalha, Davi fica no palácio, vê Batseba tomando banho, se encanta por ela, dorme com ela. E Batseba engravida, e Davi dá um jeitinho de matar o marido, para que não virasse um escândalo. Olha o que um homem é capaz de fazer. O que eu vou falar agora não está na Bíblia, é fruto de estudo. A Bíblia diz que quando Samuel chegou na casa de Jessé para procurar pelo novo rei, que até então não sabiam que seria Davi, diz que Samuel pergunta para Jessé: chama todos os teus filhos aqui. E vem os filhos. Vem o mais velho, vem o outro, vem o outro, e vem o outro, e nenhum daqueles ali, Deus confirma. Samuel olha para Jessé e fala assim: acabaram os teus filhos? Aí é que Jessé, falta um, está lá no pasto. Alguns estudiosos vão dizer que Davi não era filho do casamento de Jessé com a mãe dos outros irmãos, que Davi seria um filho bastardo fora do casamento.
A Bíblia vai dizer que ele era um rapaz ruivo. Então isso leva a crer que ele era fruto de um relacionamento extraconjugal. E o serviço de cuidar de ovelhas era um serviço, praticamente um serviço escravo. Era algo que era feito por esse tipo de situação. Ou seja, Davi replicou um erro do seu pai. Quando ele se deita com Batseba, ele está replicando um erro do seu pai. Eu quero chamar a tua atenção para esse detalhe. Muitas vezes nós condenamos o erro dos nossos pais quando ainda jovens, só que sem perceber a gente continua replicando eles. Você entendeu isso? Às vezes nós, lá durante a nossa adolescência, a nossa juventude, a gente condena as atitudes dos nossos pais. Eu nunca vou colocar bebida alcoólica na boca porque a bebida tem destruído a minha casa, destruído a minha família. E a gente cresce, quando você menos percebe, você está fazendo as mesmas coisas, cometendo os mesmos erros. Já viu isso acontecer? Davi replica um possível erro do seu pai, ele faz a mesma coisa. O lugar onde nós estamos não define quem nós somos. A igreja não faz de você um adorador. O altar não faz de você um adorador. Os nossos seguidores nas redes sociais não faz de nós adoradores. O que faz de nós adoradores é a nossa renúncia, a nossa entrega, o nosso sacrifício, a nossa entrega ao Senhor. Isso nos faz um adorador. Cuidado com os palácios. As batalhas que nós enfrentamos diariamente, elas não serão vencidas dentro do palácio. Nós somos soldados de um exército, nós não podemos nos esconder nesse lugar. Você está preparado para enfrentar, para sair do teu lugar de conforto? Porque o palácio na minha vida é na sua vida é outro completamente diferente. Contra quem? A primeira coisa que eu preciso entender: se nós estamos em uma guerra espiritual, e eu não posso ficar aqui dentro do palácio, eu preciso sair. Só que lá fora tem guerra, aqui é seguro. Dentro do palácio é seguro, até certo ponto. Por que até certo ponto? Porque o palácio, ele escraviza você. Esse lugar seguro, esse lugar de proteção, ele te escraviza porque você não consegue sair dali fácil. O que seria um palácio? A pornografia é um palácio. É confortável, é silencioso. Você não está matando ninguém, não está roubando ninguém. Nos dias de hoje, você entra no teu quarto, fecha a porta, em qualquer lugar na verdade, com um aparelho celular ali, você é um palácio que te aprisiona. Eu já fui escravo da pornografia e eu posso dizer com propriedade o mal que isso traz para dentro da tua casa, para o teu casamento. O quanto isso é prejudicial ao teu relacionamento. A frigidez, a falta de interesse pelo teu cônjuge, fruto da pornografia. É por isso que às vezes nós precisamos tomar decisões drásticas. Você precisa querer sair desse lugar. Você precisa querer enfrentar essa situação. Você precisa sair para o combate mesmo. Quando nós falamos guerra, não é uma forma de expressão, é literalmente guerra. É você lutar contra a sua própria carne. Você fala assim: eu não aceito mais viver dessa forma, eu não quero mais viver essa mentira. Declarar com os meus lábios que eu sou temente ao Senhor,
mas quando eu entro dentro da minha casa, quando a minha esposa vira as costas, você se transforma, você traz maldição para dentro da tua casa, do teu lar, dos teus filhos, porque você abre, não é apenas um dispositivo eletrônico que você abre os portais espirituais para dentro da tua casa, e isso precisa ser quebrado. Você precisa fechar essas portas. E muitas vezes, para que isso aconteça de forma precisa, vai ter dor, vai ter constrangimento, porque você vai ter que chamar a tua esposa e falar: olha o que eu fiz, olha o que eu faço quando você não está vendo, olha o que eu faço quando a gente não está bem, olha o que eu faço. Mas isso cura. Isso cura. Amém? Adultério, mentira, tudo isso é palácio. São lugares que a gente acessa e às vezes a gente não consegue sair sozinho mais. Manipulação, contendas. Tem pessoas que têm prazer em falar da vida dos outros. Vitimismo, outro lugar que tem pessoas que se acostumam nesse lugar, porque é um lugar onde chama atenção. Eu gosto que as pessoas fiquem com pena de mim, eu gosto que as pessoas fiquem me ligando, me mandando mensagem para saber se eu estou bem, por que eu não vim na igreja, por que eu não fui em tal lugar. E você fala com a pessoa, ela nunca está bem, nunca está bem. Tem pessoas que são escravas desse sentimento. É um palácio, ela se sente bem dessa forma. É uma dependência emocional. Trabalho é um palácio, irmão. Não é normal uma pessoa ter prazer em viver dentro do trabalho. Tem pessoas que ficam 14 horas, 16 horas no trabalho. Não é normal. Não é normal. Você sacrificar o tempo de qualidade com a tua família, com a tua casa. Não é normal você preferir estar longe da tua casa, da tua família. Não é normal. Não foi para isso que Deus te chamou. Não foi para isso que Deus te chamou. A Bíblia vai dizer que o povo hebreu, antes de sair do Egito, eles estavam pedindo, quando Moisés ainda estava pedindo para Faraó a autorização para sair do Egito, porque eles queriam sacrificar ao Senhor no deserto. A Bíblia vai dizer que Faraó mandou dar mais serviço para eles. Quantos já leram algo desse tipo? Faraó mandou dar mais serviço. Eles fabricavam tijolos, mandou dobrar a meta, mandou aumentar, dobrar não, mas mandou aumentar a meta de produção, porque Faraó viu que eles estavam tendo tempo demais, livre. Se estava tendo tempo para pensar em sacrifício, é porque estava tendo tempo livre. E às vezes, sem a gente perceber, a gente está virando fabricante de tijolo. A gente acha que às vezes é Deus que abriu uma porta, que te escraviza no trabalho, faz você abrir mão da sua família para você ganhar um pouco a mais. Não vale a pena você sacrificar a tua família, teus filhos, um tempo de qualidade por dinheiro. Não vale a pena. Não vale a pena você perder a tua família, o crescimento dos teus filhos por causa de dinheiro. Não vale a pena. De repente você fica no trabalho porque você está com um problema no casamento. Então para você o trabalho é uma fuga, é um lugar seguro. Talvez as pessoas que estão no trabalho te dão mais prazer, porque talvez em casa é um ambiente de caos. Então nós precisamos resolver primeiro, dentro de casa, que é a nossa
causa maior, a nossa principal causa é a nossa casa. É resolver lá primeiro, fazer da nossa casa um lar. Esse é o nosso primeiro objetivo, que a nossa casa se torne um lar, um lugar agradável, um lugar onde você tenha prazer de estar. Então você não vai mais precisar se esconder no trabalho. Então você não vai mais precisar, qual que é os outros? Jogos e vícios. São palácios também. São lugares em que às vezes nós estamos para fugir de algo. Quando eu busco no vício, no álcool, no cigarro ou qualquer outro vício, nos jogos, quando eu busco nessas coisas me refugiar, é porque algo está fora do lugar, é porque algo não está bem. Você pode até viver em um palácio, e ainda assim ser um escravo, porque se você não consegue sair desse lugar, você se tornou um escravo. As pessoas dizem por aí, porque eu não quero ser crente, eu gosto de ser livre. É livre nada, é preso ao vício, é preso à prostituição, é preso a muitas coisas. Você pode viver em um palácio e ainda assim ser um escravo, ou você pode até estar em uma prisão e ser um homem livre, se você tiver a sua mente transformada. Eu me lembro que essa era a nossa maior pregação no tempo que nós íamos no presídio. Nós falávamos isso porque há um índice gigantesco de homens que saem da cadeia e voltam para lá. Por quê? Porque a sua mente ainda está alienada, a sua mente ainda está escravizada. Então a maioria deles vai sair e vai voltar. Se não houver uma mudança de mente, ele vai sempre estar retornando naquele lugar. A Bíblia diz que Paulo foi preso aproximadamente 7 vezes, mas ainda assim foi um dos homens que mais pregou sobre a liberdade. Moisés nasceu escravo, mas foi criado como príncipe. Foi criado pela filha de Faraó. Foi escolhido para ser o libertador dos hebreus. Por quê que Deus fez tudo isso na vida de Moisés? Nasceu sendo escravo, mas criou ele como um príncipe, sendo que lá na frente ele seria o libertador. Porque Deus, para ele usar um libertador, alguém que seja usado para libertar, essa pessoa tem que ser livre. Escravo não liberta escravo. Tem que ser alguém que está do lado de fora. Amém? E não estamos falando de cadeias físicas, estamos falando de prisões da alma, prisões espirituais. O lugar onde estamos não define quem somos. Para ser um libertador é preciso estar livre, é preciso ser livre. O que vai ser de mim se eu sair desse palácio? Se as pessoas verem quem eu sou, o que eu faço? O que as pessoas vão pensar de mim, o que a igreja vai pensar de mim, é a nossa maior preocupação, o que a minha família vai pensar de mim. Mas eu quero desafiar você a pensar no seguinte: o que o Senhor pensa ao seu respeito? O que o Senhor pensa ao seu respeito? Sair do palácio vai trazer confronto, vai trazer desconforto, consequências talvez, processos pelos quais você vai ter que passar. Eu já me submeti a processos dolorosos, irmãos. Mas hoje eu olho para trás e eu falo para você: vale a pena você sair dessa prisão. Vale a pena você abrir mão desse palácio que momentaneamente parece ser um lugar agradável, gostoso, mas que te escraviza, que destrói a tua casa, que destrói a tua família. E se você
não sair desse lugar a tempo, vai chegar nos teus filhos, a tua geração futura vai ser atingida também. Para nós encerrarmos, eu queria ler Provérbios 28. Provérbios 28. (28, 13) diz assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Eu me lembro que, já estou encerrando, mais 5 minutinhos já. Eu me lembro que eu me casei com 20 anos de idade. E eu me lembro que eu era um jovem muito bem visto na igreja na época. Graças a Deus até hoje, né? Mas eu me lembro que na época eu era, de certa forma, uma referência para os outros jovens. E nós tínhamos a data do nosso casamento marcada. E nós caímos durante o namoro. E dentro de mim tinha uma voz que gritava: o pastor vai falar durante a cerimônia do teu casamento que você e ela se guardaram. Você entendeu o que eu disse? Porque eu transmitia essa imagem. E essa voz gritava dentro de mim: o pastor vai falar que você e ela se guardaram até o casamento. Um dia antes do casamento, eu liguei para o pastor e falei: pastor, eu preciso conversar. E ele falou: não, vem aqui em casa. E eu fui lá para falar para ele: pastor, eu quero que o senhor saiba que nós não nos guardamos, nós caímos. E eu vim aqui para dizer para o senhor isso porque talvez o senhor iria me usar para ser ilustração para outros jovens, e eu não queria ser uma fraude. E eu fiquei preocupado com aquilo. Falei: pastor, isso vai trazer alguma maldição na minha vida? Ele falou: não, porque pecado confessado é pecado perdoado. E ele usou esse versículo para mim: aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. E eu posso dizer para você que muitas áreas da minha vida eu aprendi, eu entendi e passei a praticar diariamente na minha vida. A não ser hipócrita, pregar algo e viver outra. Então, se eu cometo um erro, tenha certeza que eu vou buscar me consertar. Se eu tiver discutido com a minha esposa na semana e eu for pregar no dia seguinte, eu não faço isso sem antes me consertar com ela, porque eu entendo o peso que isso tem. Eu não posso subir no altar e falar para você ser melhor na tua casa, respeitar a tua esposa, sendo que se eu não conseguir fazer isso. Amém? Eu queria que você se colocasse de pé agora. Que o Senhor continue ministrando ao teu coração, que nós consigamos viver o que a palavra nos ensina. De forma alguma eu quero constranger você, mas talvez você está vivendo em um palácio desses que nós falamos. Talvez você tenha lutado contra a pornografia. Talvez você tenha lutado contra sentimentos que você não consegue vencer. Talvez você tenha lutado contra fraudes. Talvez você tenha enriquecido de forma ilícita, se beneficiado daquilo que não convém. Eu não sei, você aí no seu íntimo, fale para Deus. Qual é o palácio, qual é a prisão talvez que você se encontra? O que você precisa, de onde você precisa sair?
lugares em que você não suporta mais, lugares em que você sabe que se você continuar, você vai à ruína, você não quer. Começa a falar com o Senhor, querido. Começa a dizer para Ele que você não quer replicar os erros dos seus pais, que você não quer cometer os mesmos erros, que você não quer cair onde eles caíram. Começa a falar com Ele. Espírito Santo, Rei dos reis, Senhor dos senhores, é o Senhor quem convence o homem do pecado, da justiça, do juízo. Espírito Santo, toca em nós nesta noite. Toca em nós, Espírito Santo. Nos arranca desse lugar, nos arranca, Senhor, das prisões ou dos palácios, Senhor, lugares em que nós entramos e hoje nós não conseguimos mais sair. Lugares, Espírito Santo, que nós até achamos gostoso, lugares que nós achamos até confortáveis, lugares em que nós momentaneamente nos sentimos seguros. Mas Espírito Santo, nos arranca desse lugar. Nos arranca desse lugar que nos afasta do Senhor, nos arranca desse lugar que nos impede de sermos maridos melhores, esposas melhores, filhos melhores. Espírito Santo, lava-nos nessa noite, Deus. Lava-nos, Espírito Santo, das nossas falhas, dos nossos pecados. Abra os seus lábios, que ele comece a falar com Ele nesse momento. Sem ti não há valor em mim. Sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. A sua presença Senhor Jesus, nós declaramos as prisões abertas. Nós declaramos, Deus, que nós saímos das prisões, nós saímos dos palácios, Deus, de todo lugar que nos aprisiona, de todo lugar, Espírito Santo, que nos dá uma falsa segurança, de todo lugar, Deus, que nos dá uma falsa sensação de felicidade. Nós abrimos mão da falsa felicidade, da falsa alegria, para nós acessarmos, Espírito Santo, o lugar que o Senhor tem para nós, para acessarmos, Deus, a tua boa, agradável e perfeita vontade sobre as nossas vidas,
sobre a nossa casa, sobre a nossa família, em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia. Giovana, está por aí? Estou aqui. Aham. Amém, glória a Deus. Alguns recadinhos. Nosso culto de jovens acontece todos os sábados. Nesse sábado nós estaremos aqui às 19h30. Às 18h30 nós teremos a nossa sala de oração. Nas segundas e nas terças-feiras nós temos os nossos cultos aqui. Você é convidado a continuar conosco. E dia 10/11, sem ser nesse sábado, no próximo, nós teremos aqui a nossa festa Kids. Então, se você tem seu filho, faz parte aqui da igreja, a idade é de 4 a 10 anos. Então, faça a sua inscrição. O link para a inscrição está lá no grupo da igreja. Se inscreva, escreva seu filho, traga, vai ser uma bênção. Nós estamos preparando uma programação muito especial para as nossas crianças. Se você tiver alguma dúvida, pode procurar a pastora Edcléia, que está ali. Ela vai informar você também a respeito dessa programação. E dia 11/11 nós temos o nosso batismo. Amém? Então nós estamos aí com os nossos alunos super dedicados, né? Que estão tendo ali a aula do batismo. E vai ser muito lindo, vai ser uma festa maravilhosa. E você não pode ficar de fora. Então, dia 11/11, na segunda-feira que vem, nós estaremos aqui reunidos celebrando a decisão dos nossos irmãos. Amém? Deus abençoe. Aleluia. Queridos, ore pela vida do pastor Caio. Ele está em viagem para Itajaí. Amanhã ele já está retornando. Amém? Mais uma vez eu quero agradecer por estar aqui com vocês. Amanhã eu retorno para casa também. E é sempre uma alegria para mim estar aqui com vocês. Amém? Se você puder estender suas mãos em posição de receber. Pai, em nome de Jesus, eu quero te adorar, Deus. Obrigado pela tua presença, Senhor. Obrigado pelo teu cuidado conosco. Obrigado, Espírito Santo, por tudo que o Senhor está fazendo, está falando, por tudo aquilo que o Senhor tem nos entregado, Espírito Santo. Que nós possamos, Deus, atrair a tua presença sobre nós, que nós possamos desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Ainda que o inimigo tente colocar diante de nós, Deus, ciladas, armadilhas, que nós possamos resistir, Senhor, e fazer a sua vontade. Nós renunciamos, Deus, às nossas vontades para fazer a tua, e pedimos que o Senhor venha nos fortalecer, Pai, diante do nosso posicionamento. É o que nós clamamos. Nos leva, Espírito Santo, de volta às nossas casas ou aonde nós formos, guardados pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém? Se você puder aplaudir o Senhor mais uma vez. Deus te abençoe, querido.